Bom dia pessoal. Hoje a gente vai dar início ao devocional no livro de Marcos, no Evangelho segundo escreveu Marcos, a respeito de Jesus Cristo. E o texto que eu escolhi para a gente fazer esse devocional é Marcos 5, o versículo 18, 19 e o 20, diz assim: Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Esse texto é bem conhecido, né? Quantas vezes a gente já não ouviu falar sobre o Gadareno, né? Um homem endemoniado que tinha uma legião de demônios dentro dele. Né? Essa palavra legião, quando ele responde para Jesus, dá uma ideia de centenas, né, de demônios em uma pessoa só. Porque é uma palavra romana relacionada a centenas dos chefes, né, dos oficiais do Império Romano, as centenas, cada um tinha alguns soldados abaixo de si. Né? Então eram legiões, né? Era mais de uma. E é engraçado porque o texto ele vem de uma pegada de Jesus acalmando a tempestade. E a gente precisa entender que a gente... Quando o autor escreveu o texto em grego, né, é um papiro que ele vai escrevendo, inclusive sem espaço, né? Então ele escreve... Pensa que o livro de Marcos é um papiro inteiro escrito assim, não tem essa divisão de capítulos, né? Essa divisão de capítulos, ela é feita muito posterior, né? Há poucos séculos atrás, ela é feita posteriormente, essa divisão de capítulos, de subtítulos e temas. Então pensa que o autor Marcos ele escreveu uma tacada só, um livro só, tratando várias ideias. E a ideia que começa relacionada a esse texto, no final do capítulo 4, é a parábola do grão de mostarda. Quando Jesus termina essa parábola, ele fala para os discípulos irem para o outro lado, né? E Jesus ele estava dormindo nesse barco. Então, ou seja, é o Jesus humano ali dormindo, Jesus no seu cansaço, está ali dormindo no barco, e vem uma tempestade. Então, digamos que o capítulo 5 ele começa, na verdade, no capítulo 4. Então, vem uma tempestade e Jesus, os discípulos acordam Jesus, enfim, esse não é o texto que a gente vai tratar, mas os discípulos acordam Jesus acalma a tempestade. Ou seja, Marcos ele está iniciando uma Marcos ele está iniciando uma ideia da pessoa de Jesus. Então ele começa dando a ideia de que Jesus é o Senhor da natureza. Ou seja, o Filho de Deus é o Senhor que tem autoridade sobre a natureza. Então ele fala para o vento, acalme-se. Ele fala para o mar, se aquieta. Ou seja, quem é que tem essa autoridade? Essa autoridade é só o Filho de Deus, só o próprio Deus pode ter essa autoridade. Ele está começando essa ideia no final do capítulo 4 de trazer a pessoa de Jesus, a figura do Filho de Deus, a figura de Deus, para falar assim, olha, esse é o que tem o poder para acalmar a tempestade. E aí o capítulo 5 ele começa falando que, olha, esse é o cara que tem o poder sobre inclusive os demônios, ele tem autoridade sobre os demônios no mundo espiritual, ele fala e os demônios obedecem, fogem. Depois, em sequência, no próprio capítulo 5, vai falar que Jesus é o que tem poder sobre a doença e sobre a morte. Ou seja, quando você sai da sequência aqui do Gadareno, Jesus ele é interpelado por Jairo, né, o administrador da sinagoga, que tem uma filha doente, que posteriormente morre, e a mulher do fluxo de sangue. Então ele é o Senhor que cura o fluxo de sangue, é o Senhor que ressuscita a filha de Jairo. Então, Marcos ele está dando está engatando aqui uma ideia de que ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Ele é o Senhor da natureza, ele é o Senhor acima dos demônios, ele é o Senhor dos demônios, Senhor no sentido de autoridade, né? Ele é o Senhor da cura e ele é o Senhor da vida. Ele é o que tem a vida e a morte entre as mãos. Só que, por que eu li especificamente o versículo 18, 19 e o 20? Porque a ideia desse texto, que eu acho muito legal, é que você tinha um demoniado, né, que destruía tudo, colocavam inúmeras algemas nele, ele quebrava com a força, né, claro, uma força espiritual, uma força demoníaca, ele destruía tudo.
Então pensa que esse cara que estava nessa situação há muito tempo. Então ele tinha acabado com a família dele, ele tinha acabado com os filhos dele, com a reputação dele. A cidade odiava ele. E Jesus chega na cidade e os demônios já vão direto para Jesus e falam assim: o que você veio fazer aqui? Né? Por que você está aqui falando com a gente? O que você veio fazer aqui no nosso meio? E Jesus fala para eles: cala a boca, não é para falar quem eu sou, né? Fala assim: inclusive, quem é você? Ah, somos legiões e tal. Ele falou: tá, então vaza, né? Vaza, suma daqui. E eles falam assim: não, mas deixa a gente ir pelo menos pros porcos, né? Não deixa a gente vazar assim, sem rumo. Aí Jesus falou: tá, pode ir pros porcos, aí vocês conhecem a história. Depois vocês dão uma lida em Marcos 5. Os porcos acabam se precipitando, né? Caem todos no mar e morrem, etc. Mas a ideia é que o Deus que acalma a tempestade, né? O Jesus que acalma a tempestade, ele chega num lugar onde os demônios reconhecem: bom, o Filho de Deus está aqui. Então eles mesmos vão até Jesus, né? Aqui não é o gadareno, são os demônios indo até Jesus. Quando Jesus cura, né, expulsa os demônios do gadareno, o gadareno fala assim: meu Deus, eu tô liberto. Meu, quem foi essa pessoa que me libertou? Foi Jesus. Ele vai correndo atrás de Jesus, Jesus entrando no barco, ele fala assim: Jesus, deixa eu ir com você. Jesus fala: não. Aqui a gente tem, é engraçado que a gente tem uma ideia de Jesus negando uma pessoa a seguir ele, aí com ele. Jesus fala: não, vai para sua casa, para sua família, e anuncia-lhes o quanto o Senhor fez para você e como teve misericórdia de você. E aqui é nesse ponto que eu queria falar com vocês, porque muitas vezes a gente tem a ideia de, a partir do momento que a gente tem um encontro com o Criador do Universo, o Senhor da natureza, o Senhor sobre a vida, sobre a morte, sobre a cura, o Senhor soberano entre os demônios, entre as potestades, a gente acha que a partir do momento que a gente teve o contato, teve a vida transformada, a gente já tem que, de cara, meu Deus, eu preciso seguir, eu preciso, sei lá, eu preciso pregar, eu preciso expulsar demônio, eu preciso sair pra lá e pra cá. Não. Nem sempre é assim. Às vezes, o estado, né, o estrago que você fez na sua vida pregressa é tão... ele é tão feio, assim, as marcas que você deixou nas pessoas, a forma que você destruiu sua família, a forma que você destruiu seus relacionamentos, foi tão feia, mas tão feia, que Jesus fala: não é tempo ainda não. Não é tempo de você vir não. Reata primeiro os laços. Volta para sua família, volta para sua casa. Mostra que o Senhor te transformou. Mostra para eles o que eu fiz na sua vida. Tem gente que acha que teve um encontro com Cristo e já tem que sair anunciando aos quatro ventos. Não, se conserta. Mostra primeiro para os da casa. Mostra para sua família, fala assim: olha, Deus me transformou. E a partir da tua vida, a partir da tua transformação, essas pessoas serão transformadas. Porque elas vão falar: meu Deus, quem era esse? Imagine, a galera costumava prender o gadareno destruía as correntes, destruía tudo que vinha pela frente, tinha uma força violenta. De repente vê um homem calmo, transformado, de novo com a família, com filhos, e fala: quem foi capaz de fazer isso? O que aconteceu? E aí ele anuncia: foi Jesus. Então pense, quanto Jesus transformou a sua... Primeiro, em que estado você está? Você foi transformado? Você é uma pessoa que deixou de fazer as coisas que fazia? E aqui eu não tô falando de... não peco mais. Não existe isso, essa pessoa que não peca mais. Essa pessoa que não peca mais, Deus leva. É santo demais, vai sair da terra. Mas as coisas que você fazia antes, né? Acho que são demônios, mas quantos outros problemas? Viciado em droga, viciado em bebida, viciado em bets, né? Apostas, viciado sei lá, em cigarro, alguém que gasta todo o dinheiro com bingo, com aposta, alguém adúltero, né? Alguém que maltrata os filhos. Quem é você? Qual é o seu estado? Em que estado você encontrou Jesus? E aqui eu não estou falando de transformação para encontrar Jesus, não, tá? Porque Jesus foi atrás do demoniado, tá? Jesus vai atrás da gente em qualquer situação. Agora a questão é, a gente andando com Jesus, em que situação a gente começa a seguir no sentido de anunciar e fazer obras? Em que momento você está? Você já foi transformado? Você já largou esse vício? Você já aprendeu a amar sua família? Já aprendeu a respeitar sua família?
Que estado você se encontra? Você não aprendeu ainda isso? Então pera, volta para casa. Volta para casa, se reestrutura primeiro. Cuide de si, da sua família primeiro. Porque é através dessa transformação que Jesus vai fazer na sua vida que o evangelho vai ser anunciado. E o versículo 20 é lindo. Aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis, na cidade dele. Então, ou seja, ele queria seguir Jesus para outro lado. Jesus falou, não, vai para tua casa. E a partir do testemunho dele, o versículo diz assim, ó, aquele homem começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus fez por ele. E todos ficaram admirados. Então, em que situação você está? Às vezes não é momento, não, de você sair pregando, de você sair cantando em todos os lugares, sair expulsando demônios, sair fazendo mil coisas, se sua casa ainda estiver bagunçada, se as pessoas ainda não conseguiram enxergar a transformação na sua vida. Se as pessoas ainda não estão admiradas pela transformação que o Senhor fez na sua vida, talvez não é tempo ainda de você sair de onde você está, de começar a fazer algumas coisas. Talvez ainda é tempo de você se consagrar no sentido de permitir que o Espírito te transforme dentro de você, dentro da sua casa, para que as pessoas da sua casa possam ver a transformação, e a partir da transformação que os da sua casa vão ver, as pessoas ao redor vão ver, e as pessoas mais ao redor ainda conseguirão ver, e aí sim você vai ser uma pessoa que vai após Jesus, uma pessoa que consegue ir após Jesus. Mas enquanto isso não acontecer, se conserta primeiro no sentido de cuida dos da sua casa, vai atrás daqueles que você arruinou, daqueles que você cortou laços, daqueles que você, de certa forma, decepcionou. Cuide primeiro deles. Anuncie o que Jesus fez na sua vida. Fala, gente, eu sei que eu estraguei amizades, eu sei que eu decepcionei vocês, eu sei que eu fiz XYZ, mas eu sou uma pessoa transformada. Jesus me transformou. E a partir desse anúncio, dessa transformação, deixe as pessoas sentirem essa transformação. Deixa as pessoas perceberem essa transformação. Olha, fulano era desse jeito, agora ele tá desse. Realmente eu estou admirado porque só Deus poderia intervir. E essa é a ideia que Marcos está escrevendo. Só Deus era possível expulsar os demônios desse gadareno e fazer essa transformação na vida dele. E só Deus, através de Jesus Cristo, é capaz de fazer a transformação na minha e na sua vida. Amém.